E olha, a gente está no mês vocacional e hoje a gente vai falar da função dos leigos e leigas e também de um livro que a editora Paulus acabou de lançar. É o livro Leigos e Leigas, Força e Esperança da Igreja no Mundo. Sobre esse assunto, eu vou conversar agora com o César Kuzma, que é teólogo leigo, doutorando em teologia pela PUC-Rio e autor do livro. Boa noite, César. Seja bem-vindo aqui no Pautas da Igreja. Boa noite, Keise. Boa noite a você e a todos que nos acompanham. César, vamos falar um pouquinho do que é o leigo e leiga na Igreja Católica? Explica um pouquinho para os nossos telespectadores quem são eles na Igreja Católica. Então, muito obrigado pela oportunidade desse espaço. Na verdade, o livro não é um livro recém-lançado, é um livro que já está há algum tempo no mercado e que agora, por conta do período sinodal, do sínodo sobre a sinodalidade, é um tema que vem à volta. O tema do livro chama atenção para a vocação e missão dos leigos, que são e sempre estiveram como o maior número de cristãos e cristãs dentro da igreja, e que nos últimos tempos são chamados a um novo espaço, uma nova vocação, a uma nova dimensão na sua prática vocacional. A ótica do livro tenta refletir a partir das urgências atuais, daquilo que somos, daquilo que podemos oferecer, segue a linha do Concílio Vaticano II e também segue a linha da Conferência de Aparecida. Eu acho que nesse momento atual, com o Papa Francisco, aquilo que ele tem impulsionado nessa dinâmica missionária e sinodal de uma igreja em saída, o livro tem muito a oferecer para que a gente possa discernir melhor sobre o nosso espaço e sobre a nossa vocação. Uhum. E eu queria que você falasse um pouquinho sobre o título, Leigos e Leigas, Força e Esperança da Igreja no Mundo. O que você quis dizer com essa afirmação? Primeiro, na questão de gênero, reafirmar leigos e leigas, homens e mulheres, né, um corpo que se faz coletivo e nessa dimensão coletiva segue, caminha em missão. Quando eu coloco a dimensão de força e esperança, é que nenhuma mudança, nenhuma nova dimensão missionária vai acontecer sem passar pelo viés dos leigos e de leigas. Então, acho que nós somos hoje somos chamados a transformações, a mudança, a reforma em nossas estruturas, em nossa percepção, e uma nova compreensão da igreja a partir do laicato, de homens e mulheres que são convictos e buscam aprofundar mais a sua dimensão de fé, é uma tarefa fundamental e necessária. O documento de Aparecida diz que nós somos todos discípulos missionários, e o Papa Francisco tem reafirmado essa posição. A igreja, ela é povo de Deus, e como povo de Deus somos todos discípulos e missionários. E nessa condição de povo, nós temos que trazer com bastante destaque a posição do laicato, homens e mulheres de fé que assumem a sua vocação e se colocam em missão. Eu diria, nas palavras do Papa Francisco, um povo peregrino e que caminha oferecendo a sua proposta e a sua verdade de fé e a sua contribuição para que o mundo seja mais justo, mais fraterno, mais humano. Ô César, você aponta alguns pontos que podem ser um pouco polêmicos. Por exemplo, uma afirmação na apresentação do livro fala: leigos não querem mudar a história do cristianismo, mas desejam estar incluídos na definição do povo de Deus. O que você quis dizer com essa afirmação? Então, primeiramente, o laicato, leigos e leigas, querem assumir uma posição que lhes é de direito. Uhum. Então, a igreja somos todos nós. A igreja é um povo na qual todos os que são batizados vivenciam isso. Então, não existe um ministério mais importante do que o outro. Não existe uma condição de igreja que se coloca em destaque e tem maior dignidade. Todos somos iguais em dignidade, todos oferecemos aquilo que é o nosso melhor, né, dentro dessa contribuição e dessa missão. Então, você pensar novas propostas pastorais, novos dinamismos eclesiais, ou mesmo agora uma igreja em saída sinodal, isso requer uma participação de todos, e aí nesse todos estamos todos incluindo. Então, quando eu falo que não queremos mudar a história, não queremos mudar a história, mas queremos um espaço que nos é de direito e que temos possibilidade de oferecer uma voz que seja construtiva e que possa levar algo positivo, diferente,
com um vigor maior. Eu acho que em nível de América Latina, no Brasil, por conta daquilo que nós aqui já produzimos historicamente, nós temos um caminhar bonito e muito favorável em relação a isso, e que nós podemos resgatar da nossa história e oferecer caminhos e posições novas também. Eu tenho certeza que nesse mês vocacional o livro está sendo muito procurado, né? Talvez sejam por isso que falaram que é recém-lançado. Como que faz para adquirir o seu livro, César? O meio mais fácil são pelas lojas da Paulus, né, que é a editora do livro, tanto pelas lojas físicas como pelas lojas virtuais, onde você pode ter acesso a esse material e também a outras publicações que tenho sobre essa temática que hoje nos provoca muito em relação ao tema da sinodalidade. Ah, ótimo. Muito obrigada, viu, César, pela participação. Seja sempre muito bem-vindo aqui no Pautas da Igreja. E eu que agradeço a você e a todos que estão nos acompanhando. Um abraço. Tchau, tchau.